Outro dia ao pé de Aveiro, que se meteu num barco para São Tomé a fazer cacau. De filhos seus nasci, com este pouco de inútil fantasia, nutrido em solidões nas que me vejo, nu como um bacurinho na pocilga, e como ele indefeso, e porém, quis mesmo assim ser mais que o animal no tutano dos ossos pressentido. Não peço nada. Usai meu nome se vos praz, lembrai-me o que for costume, mas livrai-vos do luxo e da soberba. Certo. Oi? Não, se calhar vou provar aqui. Gasta um bocadinho. Tens ali tostas. Foi convidado para trabalhar num filme lá em Hollywood, bancando o seu Capitão Blood. Aceitando a proposta vantajosa, logo embarquei, eu e o Cab Calloway. Chegando lá, fui apresentado a grandes celebridades que disseram: esse é um artista de verdade, diz que filmou em Berlim, cantou samba em Pequim e outras novidades. O chefe não quer um telefonema a dar um cheiro? Quer, mas é um telefonema mesmo curto, pá. São 40 acima da linha azul máximo, pá. E cavas logo, preocupação tua, pá. Uma história na mão, boa, pá. Passava o ouro para fazer, pá. Mais nada, pá. Vai dar para ganhar o prémio da casa da imprensa. Era um homem apaixonado pela vida, pelas coisas, pelos amigos, pela família, claramente também. Digamos, sem papas na língua perante, digamos, as dificuldades que a vida provoca. Curiosamente, há muitas coisas que são aparentemente contraditórias na imagem que temos do Fernando Assis Pacheco. Uma delas é a ideia de que ele era um louco. Bom, como a loucura de Hamlet, aquela tinha um certo método. Ele era uma pessoa, eu penso que genericamente muito apreciada enquanto ser humano, enquanto convívio, uma pessoa, um homem super bem disposto, sempre com anedotas, sempre com pequenas histórias e sempre muito afável para os mais novos, o que na época não era muito comum. O Assis, com aquele ar aparentemente, não direi popularucho, mas aberto a toda a gente, era também um homem elitista. Não vamos dourar a pílula, elitista no bom sentido, porque ele tinha uma dimensão ética muito forte. O Fernando, filho mais velho, primeiro filho, neto mais velho também, sobrinho mais velho, e realmente uma criança que cresceu com uma grande alegria e que isso me foi transmitido também por ele, embora ele, como fazia as habilidades todas e aquelas criancices naturais, aliadas a uma inteligência realmente um bocadinho fora do normal, digamos, eu já não precisava muito de abrilhantar toda essa situação familiar, porque ele ia sempre à frente e eu tinha mais ou menos um ar protetor dele, digamos. A caminho de Montreal, ele era pequenino, ainda não andava na escola. E o meu marido ia com ele, e ele, a certa altura, à saída da estação de Coimbra, disse: retretes! Foi a primeira palavra que ele disse. No verão, nós passávamos a ir para a Figueira da Foz, que era conhecida por Coimbra B, e então daí passava-se ao fim da tarde para se fazerem touradas na areia. Bom, claro que a parte principal era sempre dominada pelo Fernando. Portanto, o Fernando fazia de touro, fazia de forcado, nós todos ajudávamos, aquilo era um festival, uma coisa espetacular. O Fernando era uma pessoa que tinha uma capacidade intelectual extraordinária, uma belíssima memória. E desde pequeno foi muito incitado a aprender coisas. O meu tio tinha muita preocupação de cultural, ele era uma pessoa uma cultura extraordinária, esse meu tio pai, o Fernando, que era médico. E então o menino era um prodígiozinho, sabia tudo quanto havia de capitais da Europa e do mundo, dos rios, disto e daquilo, dos autores, se fosse preciso citar alguns, etc. Diz que o meu marido quer que eu alfabetizou, porque o meu marido, quando ele fez a 4ª classe, fez tão bem, numa terra pequena como era Coimbra, ele fez tão bem a 4ª classe e a admissão ao liceu, que o meu marido disse: vais à livraria, apanhas e compras 100 livros. Durante todo o tempo do liceu era permanente. Todos os dias nos encontrávamos, nas aulas e normalmente depois tudo ia para o café. Fernando sempre foi um muito bom aluno.
muito cumpridor dos seus deveres e um grande pândego. Farra, ele sabia conciliar as duas coisas e não prejudicava o estudo com as farras e com as outras atividades. Sempre dispensou, portanto, chegou ao fim do liceu, não precisou nunca de fazer exames orais nem nada. E, além do mais, também os meus pais também nunca precisaram de saber quem eram os professores. Enverdou um bocadinho também pelo Afião Académico de Coimbra, onde o meu pai tinha sido ensaiador do naipe do barítono. O único projeto que dali nasceu, mas não foi só lá, mas o grande centro foi no Café, foi o CITAC. O CITAC nasceu dos contactos que tiveram com o Teatro Experimental de Porto. Foi a Coimbra representar e depois surgiu a ideia de se criar um teatro experimental em Coimbra. Já que o teu que estava muito fechado para o teatro experimental, era só o Gil Vicente e praticamente preso ao Gil Vicente e ao teatro mais clássico e tradicional, não é? Tinha 15 anos e ele tinha 19 e foi fantástico. Sempre na Praia da Torreira e toda a gente... Quer dizer, as pessoas naquela altura diziam que amores de verão ficavam enterrados na areia. Só que o nosso não ficou e foi fantástico. Com 15 anos, tinha largado as bonecas. Naquela altura eu era parvinha, assim, andava... Lia muito, mas andava sempre agarrado aos bonecos, que levava sempre para Pardilhó, que é lá a aldeia ao pé perto da Torreira. Levava sempre a boneca e a mala com a roupa da boneca. E naquele ano não levei, já foi um pronúncio, se calhar, que ia arranjar um boneco diferente. Ele e um grupo de amigos de Coimbra fizeram uma espécie de uma república, alugaram uma casa de madeira dos pescadores, muito perto da minha casa, e havia no café em frente uns matraquilhos. Se a minha irmã tinha 15, eu devia ter 10 anos, e eu adorava jogar matraquilhos e eles meteram-se comigo, que era uma maneira de se meter com as mais velhas. Havia bailes na Assembleia, daqueles de antigamente, com uma orquestra muito pirosa e as pessoas a dançarem 2 a 2, com à volta o arame farpado, que eram as tias velhas, com os casacos e essa história toda. E houve uma tia que foi fazer queixa à minha mãe, porque era incrível, porque nós dançávamos em cima de um lenço de assoar, que era escandaloso. Ali tenho a impressão que os pais nem perceberam o que se passou. Foi mais quando viemos para Lisboa e ele começou a aparecer, que achavam, sei lá, que ele era um perigoso comunista, que vinha roubar a filha e, portanto, não foi sempre um namoro muito dificultado. Eu fiz 16 anos e a minha mãe achou que não podia outra vez para a Torreira, podia lá aparecer aquele homem de Coimbra. Achavam que era o homem de Coimbra. Tinha 19 anos, que era mais velho. Ele escrevia-me todos os dias e eu também. Nos primeiros tempos a minha mãe lia as cartas, que era horrível, e depois dava-me a carta. Depois passámos a escrever umas cartinhas em papel. Havia um papel que era para o avião, fininho. Então havia uma carta que a minha mãe lia e a outra que era diferente. Ai, foi horrível. Foi horrível. O casamento foi um horror, porque foi um grande escândalo na família. Eles casaram pelo civil. Acharam logo que eu estava grávida, que não era nada ao caso, nem pouco mais ou menos. Numa conservatória horrorosa ali na Rua Ferreira Borges. Tinha o chão podre, os saltos eram fininhos e enterravam-se no chão. E pronto, e foi só meia dúzia de pessoas, os tios e o avô dele e os meus pais. E estava tudo, as fotografias que existem, é tudo com ar de enterro. E, portanto, houve uma parte da minha família que deixou de falar, que depois se arrependeram muito, porque realmente o Fernando tinha uma capacidade de conquistar as pessoas do outro mundo. Angola. Andar
rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Eu, durante muitos anos, talvez anos demais, o meu único tema era a Guerra de Angola. Era a situação militar que eu tinha vivido durante poucos meses, dos 4 anos que me demorei na tropa, que a tropa me demorou. E que foram realmente um susto, foram uma vileza que me aconteceu na vida. Eu não merecia ter ido para a guerra e fui, não é? Eu fui para lá em 63, mas fui para a tropa... Angola. Fui para a zona dos Demos, para um sítio chamado Nambongongo, e mais tarde calhou-me ir para outro sítio chamado Zala. Foi para Angola, e como foi para Nambongongo e para Zala, era mesmo no mato, mesmo com guerrilhas, eu não pude ir, fiquei em casa dos meus pais. Depois o Fernando veio para o hospital militar porque não aguentava aquilo, que ele não... Era contra a tropa, portanto só foi para a tropa porque o pai disse que se oferecia, como era médico, que se oferecia em vez dele, e queria ele em vez dele. Portanto o Fernando ficou com as pernas cortadas, teve que ir. Depois saía para o mato sem espingarda, com os soldados e sem espingarda. Ficou tonto, com pessoas ali assim ao pé dele. Acabou por ser evacuado para Luanda com feridos. Depois conseguiu vir para Lisboa, para o hospital, para Lisboa também. E com cunhas, claro, teve que ser.